respiradores e equipamentos fundamentais ao combate à Covid-19. Foram abertas investigações em 6 estados e autoridades e empresários foram presos. São milhões de reais em dinheiro público que sempre fazem falta e ainda mais nessa hora tão difícil. O repórter secreto, vigilante mesmo durante a pandemia, quer saber: cadê o dinheiro que estava aqui? Palavras que sempre doem. E um valor superfaturado. É uma empresa de fachada. Agora doem mais ainda. Milhões de reais que deveriam salvar vidas estão sendo investigados em todo o Brasil. As compras emergenciais abrem brechas para as fraudes em cima de aquisição de respiradores e equipamentos de proteção, como as máscaras. Uma fraude bem feita e esses equipamentos entregues não servem de maneira nenhuma como respiradores pulmonares. É paciente morrendo na fila e é polícia na rua. E é o repórter secreto do Fantástico querendo saber: cadê o dinheiro que estava aqui? 2 operações marcaram esta semana. Na quinta-feira, na operação do Rio de Janeiro, 5 pessoas foram em cana. Entre elas, o ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves. As prisões foram decretadas pela primeira vara criminal especializada da capital. Gabriel tinha sido exonerado no mês passado, quando pipocaram as denúncias, e teria feito parte de um esquema que adiantou 18 milhões de reais para empresas fantasmas numa encomenda de 1.000 respiradores. Pergunta se todos os respiradores chegaram. Segundo o Ministério Público, só um dos contratos pode ter tido superfaturamento de pelo menos 4 milhões e 900 mil reais. Cada aparelho saiu por 198 mil reais, mais que o dobro do preço no mercado brasileiro, diz o MP. Não conseguimos falar com a defesa de Gabriel Neves. O governo do estado do Rio de Janeiro diz que vai buscar todos os meios para reaver todo o valor repassado para que não haja nenhum dano aos cofres públicos. Ontem rolou outra operação em 4 estados: Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. Uma força-tarefa está passando o pente na compra de 200 respiradores em Santa Catarina. No valor de 33 milhões de reais, com uma série de irregularidades e fraudes, pode-se afirmar, falsidades documentais, que esses recursos foram transferidos antecipadamente a uma empresa inidônea, uma empresa que não tinha condições de realizar a entrega desses equipamentos. A empresa fica aí, ó. E os equipamentos não chegaram até hoje. A empresa Veiga Med Material Médico e Hospitalar Eireli diz que a carga chegou a um aeroporto da China no dia 27 do mês passado e ficou aguardando a liberação da alfândega chinesa. O primeiro lote, de 50 respiradores, deve estar no Brasil amanhã. Os restantes serão embarcados em 3 remessas ainda este mês. A nota da empresa afirma ainda que seu depósito está habilitado pelas autoridades públicas das instâncias municipal, estadual e federal. O governo de Santa Catarina informa que no dia 22 do mês passado abriu sindicância interna para apurar possíveis irregularidades e afastou preventivamente servidores para garantir a transparência e a lisura nas investigações. As investigações estão sob sigilo, mas é aquela velha história, cada vez mais triste e revoltante. Havia um núcleo de agentes públicos e um núcleo de agentes empresariais que se comunicavam por meio de lobistas que atuavam como intermediários do processo. Uma coisa legal: desde março, Santa Catarina tem uma força-tarefa examinando tudo quanto é compra nessa época de pandemia. Desde o dia 18 de março até a data de hoje, nós analisamos 9.851 documentos municipais, ou seja, quase 10 mil documentos. Dessa documentação, 401 documentos estão sob análise nessas condições, de documentos que podem conter alguma possível irregularidade. Também nesta semana, mais investigações foram abertas em São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público apuram se houve superfaturamento na compra de 3.000 respiradores da China por 550 milhões de reais. A Secretaria de Saúde do Estado diz que respeita os trâmites previstos em lei que permitem a dispensa de licitação em situações emergenciais ou de calamidade. O governo de São Paulo criou uma corregedoria extraordinária para supervisionar compras, parcerias e demais ações relacionadas ao combate ao coronavírus. No Pará, foi aberta uma investigação sobre a compra de respiradores chineses que vieram com problemas e não podem ser usados. O governo do estado informou que pediu providências ao fabricante.
Acabamos de conseguir uma decisão judicial bloqueando os bens dos sócios que venderam os respiradores para o nosso Estado. Além do bloqueio dos bens, também a retenção dos passaportes. Agora olha essa empresa, uma suposta construtora sediada na capital de Roraima. Na nota fiscal fala sala 1, mas que sala é essa? Uma empresa que foi criada em 1999 da construção civil e prestação de serviços, ela emitiu a primeira nota dela, número 00001, para a venda de máscaras, que é superfaturada no valor de R$ 53 cada uma. E esse valor, hoje, na pandemia, está variando entre R$ 5 e R$ 8. Foi a compra de 16 mil máscaras nesse valor. Só o fato de uma construtora estar vendendo equipamento hospitalar, isso não chamou atenção? O governador autorizou a compra de máscara, de material médico hospitalar a uma empresa da construção civil. O que ocorre é que o processo não seguiu o rito normal e também não houve autorização dos órgãos de controle. E o pagamento antecipado foi feito sem meu conhecimento. Logo que eu soube da situação, iniciamos um processo de investigação. Exonerei 9 servidores. Tem mais. A compra de respiradores também está na mira da Justiça. Esses respiradores custaram muito caro, custaram 4 vezes o preço. Houve um pagamento antecipado de um valor superfaturado. Houve um pagamento de 6 milhões e 400 e poucos mil. Então, houve crime em relação à violação à lei de licitações, houve ato de improbidade administrativa por parte da empresa e do ex-secretário de Saúde e por vários servidores. Não conseguimos contato com a tal construtora, chamada Aiplan Construções, Comércio e Serviços, nem com o ex-secretário de Saúde de Roraima. Em Guarulhos, São Paulo, uma encrenca na compra de máscaras. O preço, até antes dessa pandemia, que o município comprou máscara aqui na cidade, era ao custo de 11 centavos. Para R$ 6,20, nós temos aí uma diferença de aproximadamente 5.500, 5.600% de diferença. Uma simples busca na internet, a gente encontra a mesma máscara hoje em torno aí de R$ 1,80, R$ 1,50, o valor unitário de compra. A conta ficou em mais de R$ 1.800.000. A prefeitura diz que mais de 200 cotações de preços foram solicitadas para as máscaras e que apenas 6 empresas apresentaram propostas, sendo escolhida aquela que ofereceu o menor valor naquele momento. A nota da prefeitura diz também que abriu sindicância para acompanhar o processo, que vai com certeza colher elementos que vão atestar a lisura do processo. E termina afirmando que as máscaras foram entregues nos prazos. A compra está sendo investigada pela Justiça. A empresa Inova Med Comercial Eireli, que vendeu as máscaras, diz que o valor de R$ 6,20 se tratava do valor de mercado do produto naquele período, face à sua elevada demanda e escassez no mundo. A empresa afirma que está à disposição da Justiça. Mato Grosso. A prefeitura de Rondonópolis comprou gato por lebre. 22 respiradores por R$ 4.136.000. Quando a encomenda chegou, o pessoal da saúde desconfiou. Eles desconfiaram do peso do equipamento e decidiram abrir as caixas e testar pelo menos o equipamento. Foi nesse momento que eles constataram a fraude e abriram todas as caixas e viram que todas as caixas estavam ali adulteradas. Eram monitores, não respiradores. Foi uma falsificação muito bem feita. O vendedor se chama Ramos de Faria Silva Filho. A defesa dele afirma que Ramos foi vítima de um golpe e que documentos e a comprovação do pagamento estão sendo providenciados para serem juntados no processo. Os advogados também dizem que ele se dispõe a devolver os valores. Quem adquiriu esses equipamentos que foram entregues aqui em Rondonópolis foi o próprio vendedor que se encontra preso aqui em Rondonópolis. A prefeitura diz que os respiradores serviriam para abrir 22 novos leitos no hospital da cidade e que ainda não conseguiu encontrar respiradores para efetuar a compra. Não há quem conteste a necessidade de haver compras emergenciais e medidas urgentes para atender às necessidades da pandemia. A questão que se coloca agora, e o desafio colocado para o Brasil e para vários países do mundo, é como conciliar a necessidade de compras rápidas com a fiscalização, também muito importante.
justamente por atingir não só os cofres públicos, mas por atingir a vida das pessoas que estão morrendo no nosso país, alcança uma gravidade muito maior do que aquela de um simples crime contra a administração pública. É por isso que o repórter Eduardo Faustini não para. É para saber, cadê o dinheiro que estava aqui?